glória! Já estamos aqui, a paz do Senhor Jesus para vocês aqui desta live, tá? Lembrando que estamos aqui ao vivo também aqui, ó, pela Rádio Malahim, tá? malahim.com.br, ou vai lá na Play Store, baixa o aplicativo da Rádio Malahim e venha conosco aprender mais sobre a palavra de Deus. Lembrando vocês aqui da rádio que já estamos ao vivo, né? Ao vivo aqui, fazendo transmissão ao vivo pela página Mais de Cristo, Menos de Mim, tá? Se você não curtiu a página ainda, vai lá, deixa o seu joinha, venha participar conosco deste grande evento, né? Toda quinta-feira aqui no Mais de Cristo, Menos de Mim, a partir das 15 horas. E já estamos aqui com o Pastor Nori, que irá trazer uma palavra abençoada sobre o coração enganoso. A paz do Senhor Jesus, Pastor Nori. Pastor, todos da rádio, todos da live, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Como o senhor está? Tudo bem com você? Estamos vivendo de fé em fé. Estamos caminhando e vencendo o bom combate todos os dias. Temos lutas, dificuldades, mas nós vamos chegando cada dia mais perto do Senhor. Eita glória! Então você que ainda não mandou o seu e-mail, mande lá com a sua sugestão, mande lá suas perguntas para o maisdecristo.menosdemim@gmail.com, tá? Mande a sua sugestão de tema também. Mande também as suas críticas construtivas. Em nome do Senhor Jesus estaremos com a palavra abençoada. Tá preparado, Pastor Nori? Preparado. Apesar de na última hora o Senhor mudar todo o cronograma da mensagem, mas o Senhor ele me deu uma mensagem linda e maravilhosa. Eu quero compartilhar com você hoje, pela graça do Senhor. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Pastor Nori, eu gostaria que o senhor iniciasse com uma oração. Amém. E já aproveitasse a sua oportunidade, que o Espírito Santo te use poderosamente em nome de Jesus. Pai querido, aqui nós estamos, Senhor Jesus, na Tua presença, te agradecendo, ó Deus, por todos os benefícios que Tu tens feito. Pai querido, nós te agradecemos pela prova, pela luta, mas também te agradecemos, ó Pai, pelos livramentos, ó Pai querido, pelas bênçãos. Pai querido, quantos são, Senhor Jesus, os ouvintes, ó Pai, que passaram por grandes tribulações, por grandes livramentos, ó Pai, mas também passaram por grandes bênçãos. Nunca se esqueça de agradecer, nunca se esqueça de louvar, adorar o nome do Senhor. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é tremendo. Deus é Deus na minha vida e Ele vai ser Deus na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Na verdade, Ele já é Deus na sua vida. Oh, glória. Em nome de Jesus, glória a Deus. Pastor Nori, fique à vontade. Amém. Que o Espírito Santo te use poderosamente em nome de Jesus. Eu gostaria de falar algumas coisas aqui, depois eu vou passar a palavra para a pastora Suelen para ela ler, né, para mim, mas antes eu gostaria de falar algumas coisas. Existem alguns momentos na vida do cristão e na vida daquele que quer servir a Deus, que muitas vezes nós queremos servir a Deus, nós queremos fazer a obra do Senhor acontecer, mas vem o enganador, vem aquele que joga a má semente, joga aquilo que não é de Deus nas nossas vidas. E muitas vezes o nosso coração se deixa levar. E muitas vezes nós fazemos coisas até para o Senhor, ou talvez queremos se aproximar do Senhor, achando que estamos fazendo certo. Assim como Moisés, né, quando ele sai do Egito lá e ele vai, né, ele acha que ele é um hebreu, né, sendo um hebreu, mas ele acha por ele ser um hebreu, ele tem que contender contra os egípcios. E quando ele vê um maltratando um hebreu, ele vai lá e mata. E ele achou que estava fazendo certo para o Senhor. E o Senhor teve que colocar ele no prumo para ele trabalhar. Então assim somos nós. O que o Senhor está falando conosco? O que o Senhor vai falar conosco? Em nome de Jesus. Eu gostaria que a pastora Suelen lesse em Juízes 11, do versículo 27 até o 34. Só até o 34 já tá bom. Em Juízes, capítulo 11, versículo 27.
tampouco pequei eu contra ti. Porém, tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à palavra que Jefité lhe enviou. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, o qual atravessou por Gileade e Manassés, passando por Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade chegou até os filhos de Amon. E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim Jefité passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu à sua mão. Eu 33 e 34. E os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minute, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefité a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. Era ela a única filha, não tinha ele outro filho nem filha. Forte, né? Nós vemos aí, tem muitas pessoas que discordam, mas nós vemos aí um coração enganoso, um coração que se precipita, assim como o coração de Saul, achando que estava agradando ao Senhor, mas agradando aos reis em volta também, assim como Davi, quando colocou um soldado na frente da batalha para ficar com a sua esposa, achando, eu sou o rei, e até que o profeta chega nele e fala a situação, ele não se atentava, ele estava com o coração dele enganado. Veja bem, meus irmãos, se nós lêssemos aqui o 29, então o Espírito do Senhor, aqui, quando o filho de Gileade, ele sai para guerrear, o Senhor já dá o Espírito para ele guerrear e vencer. Você pode ver que aqui no versículo 29, está aqui, Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité e atravessou ele por Gileade e Manassés. E assim ele foi vencendo. Só que quando ele chega perto dos amonitas, já estava com o Espírito Santo do Senhor, assim como foi com Sansão depois, e Sansão recusou o Espírito Santo, fazendo o que era errado, foi com Jefté também. E ele já ia vencer porque Deus já tinha dado já. Porque ele se propôs. Tudo bem que foi por, sede de poder. Eu vou guerrear para vocês. Os israelitas chegam nele e depois de mandar ele embora por ele ser filho de uma prostituta com o pai dele, eles mandam ele embora e quando eles veem que os amonitas os atacam, eles vão atrás de Jefté de novo, que eles já tinham mandado embora. Aí Jefté aproveita a negociação para falar assim, eu vou, mas eu vou ser chefe sobre vocês. Então tinha ali já um coração voltado a querer algo mais do que o Senhor estava dando. Mas
não vem ao caso. Acontece que, quando o Espírito Santo já vem sobre ele, para ele guerrear, e ele começa a conquistar, quando ele chega diante dos amonitas, talvez ou por medo, ou por muito temor, ele se deixou enganar. Eu falo com propriedade. Por quê? Porque até então, Deus nunca falou em sacrifício humano. Sempre era sobre um sacrifício de um animal, sobre um holocausto de um animal. E aí ele fala, aquilo que sair da porta da minha casa, vale entender que a porta da casa é a mesma coisa de fazenda. Vamos lá, hoje o que nós entendemos por fazenda? Uma propriedade onde se coloca gado, onde se coloca tratores, onde se coloca tudo. Uma propriedade documentada, essa é a fazenda tal. A partir de tantos alqueires, é fazenda. Deixa de ser sítio e passa a ser fazenda. Hoje se vê fazenda desse jeito. Naquele tempo, fazenda era os animais que você tinha. O tanto de animais que você tinha correspondiam à tua fazenda. Não tinham fechamentos de cerca, de nada, de propriedade, de marcação, de documentação. Não. Os seus animais eram a sua fazenda. Assim como a sua casa era onde estava a fazenda, onde estava tudo. E Jefté faz para mim, de repente, há discordância. Vocês podem vir depois e tentar discordar. Podem falar, se vocês verem o vídeo, pode falar, pode vir na rádio e falar, olha, eu não concordo com o seu ponto de vista, mas a Bíblia me leva a crer isto, que ele fez um voto de tolo. Ele colocou uma coisa no seu coração, achando que o Espírito Santo é negociável, assim como as pessoas são negociáveis. E ele faz um voto para o Senhor, se o Senhor me entregar os amonitas nas minhas mãos, eu entrego a primeira coisa, aquilo que sair na porta da minha casa, eu entrego para o Senhor. Como um holocausto. Então, ele precisava fazer isso? Não. Mas ele deixou-se levar pelo coração. Quantas vezes nós nos deixamos levar pelo coração? O Senhor pede para nós lermos e pregarmos a palavra. Aí nós começamos a ler livros e livros, e paradigmas e paradigmas, e psicologias, e começamos a usar isto no nosso dia a dia cristão. O Senhor, ele já nos deu a palavra, ele já nos converteu pela palavra, ele já nos deu salvação pela palavra, ele já nos perdoou do pecado pela palavra. Mas nós começamos a ler livros aqui, ler livros ali, ver isto, aquilo dali que dá para se encaixar, e a questão não é mais, é certo, fugir um pouquinho da Bíblia. Quer dizer, dá certo, se der certo, o pessoal faz. E não é assim. Deus não quer assim. Eu estou falando agora para cristãos. Deus não quer assim. Volte-se para a Bíblia, porque o seu coração é enganoso. E a palavra de Deus não. Se Jefté, como um conhecedor exímio da palavra, ele era conhecedor exímio da palavra. Se ele tivesse se atentado que Deus não se agrada de sacrifício de pessoas como Deus Moloque daquela época, ele teria tido noção, se ele tivesse voltado às Escrituras, deixa eu dar uma examinada antes de falar alguma coisa, para não falar nada de errado com o pai. Não. Aquilo que sair da minha casa eu entrego em holocausto ao Senhor, se o Senhor me der os amonitas. Ora, meu irmão, ora, minha irmã, nós temos que ter noção do que nós fazemos dentro da casa do Senhor. Quantos e quantos fazem votos de tolo? E além de fazer votos de tolo, ainda coloca a igreja inteira para fazer o mesmo voto que ele. Visando lucro, visando negociação, assim como Jefté era. Sempre negociando, eu quero ser chefe, eu quero ser isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter posse disso, eu quero ter poder disso. E usando de artimanhas e artifícios. Talvez você não esteja na igreja, mas talvez você esteja no mundo. E talvez você esteja querendo se achegar a Cristo.
chegar a Deus. E por falta de você ler as Escrituras, muitas vezes você faz votos de tolo. Você faz alianças de tolo. Você chega a deuses que não era para se achegar, achando que está chegando perto de Cristo, a santos que não eram para se achegar, achando que está chegando perto de Cristo. Se achega a pessoas que não era para você se achegar, achando que você está perto de Cristo. Tem pessoas que entram na maçonaria achando que está no Evangelho. Tem pessoas que entram em seitas por aí, que tem um monte de baboseira, menos Bíblia, um monte de livro por aí, achando que está no Evangelho. Está totalmente longe. Está fazendo pactos com o seu coração, achando que o seu coração está certo. Mas quero te falar, o coração é enganoso. A própria Bíblia fala que o coração é enganoso. A minha Bíblia fala que o coração é enganoso, não só uma vez, mas muitas vezes. Então, o que nós temos que entender? Nós temos que entender que quando Jefté recebe o Espírito, aqui ó, no versículo 29, do Senhor, para ganhar a guerra, ele não precisava ter falado nada. E se falasse, tinha que ter noção do que estava falando. Mas o coração, sendo enganoso, simplesmente ele fala algo que não precisava falar. E depois ele acha que ele tem que cumprir aquilo que ele falou que já estava errado. Então ele cumpre aquilo na própria filha dele. Quantas vezes, meu irmão, quantas vezes, minha irmã, você está indo na igreja e no seu coração você está fazendo certo. Não, eu estou indo para a igreja. Não, eu vou todo domingo na igreja. O interessante é, você conhece a palavra do Senhor? Você tem examinado a Bíblia frequentemente? Você tem falado com o Senhor? Você tem jejuado ao Senhor? Você tem orado ao Senhor? Você tem buscado veementemente as Escrituras a servir realmente ao Deus de Israel? A servir realmente a palavra que te instrui? Ou simplesmente alguém te falou alguma coisa e você guardou aquilo no seu coração e você acha que você está servindo a Deus? Que você acha que você está no caminho certo? Jefté achava que estava no caminho certo. Tem algumas traduções que falam Jefté, tá? Tem algumas traduções que falam Jefté. Jefté achava que estava no caminho certo. Olha, eu vou propor isso para o Senhor para me ganhar a guerra. Mas o Senhor já tinha dado a guerra para ele. Já tinha colocado o melhor de tudo, que era o Espírito Santo na vida dele. Quantas e quantas vezes, meu irmão, o Senhor te guia por um caminho e fala, vai por aqui que você vai se dar bem. Olha, se você seguir as leis de Deus, seguir as leis do homem, dentro da palavra, você vai se dar bem. Mas aí chega um e fala para você, olha, faça isso. E você faz. Faça aquilo e você faz. Faça aquilo outro e você faz. E você começa a colocar, juntamente com a Bíblia, conhecimentos humanos, achando que é espiritual. Achando que você está sendo usado pelo Espírito Santo. E é de você mesmo. Quero dizer para você que o sentimento que bateu no coração de Jefté, após Deus ter dado já os amonitas na mão dele, foi enganoso. O coração dele o enganou. E assim ele perdeu a sua filha. Aí talvez você fale assim, mas pastor Nori, ele está na galeria da fé. Bom, um erro não justifica outro erro. Ou outro erro não justifica um acerto de Deus. Deus não vê como o homem vê. Talvez você leia a Bíblia aqui sobre esse varão, sobre Jefté, o filho de Gileade. Talvez você fale assim, olha, ele errou de morte. Ele errou, foi um crime que ele fez. Foi um crime que ele fez. Mas como Nori, ele está na galeria da fé, como ele é citado por Paulo, lá na galeria da fé. Olha, Davi cometeu o assassinato e tomou a mulher para si, daquele que ele mandou matar. Está na galeria da fé. Abraão mentiu
riu. Talvez, não, ele não fez isso. Você não conhece o texto, então leia o texto. Ele riu, ele mentiu, está na galeria da fé. Jacó, tem muitos aí que eu não concordo com isso, que chamam ele de pilantra. Pilantra vem de pilintra, vem de demônio. Chamam ele de pilantra. Eu já ouvi chamando de pilantra. Estão completamente errados. Ele, na verdade, ele foi usado pela mãe dele para voltar à sua família. E tudo que ele passou, se você analisar pela palavra, foi isso. Mas ele está na galeria da fé também, como muitos outros. Elias, no seu coração enganoso, teve medo de Jezabel, que a minha esposa falou aqui hoje na rádio. Ele esteve na caverna com medo de uma pessoa, sendo que ele enfrentou muitos e muitos homens que se dedicavam a outros deuses e os derrotou diante do Senhor. E os matou diante do Senhor. Aí tem medo de uma mulher e vai para a caverna. Se amedronta. Perde o jeito de fazer as coisas para o Senhor. Começa a ter medo das coisas. Acha que está sozinho. Foi falado, parece que aqui hoje também, não foi, pastora? Veja bem, meus irmãos. Está na galeria da fé. Quantos e quantos profetas erraram? Quantos e quantos profetas acharam que estavam fazendo uma coisa e porque o seu coração dizia, eles estavam fazendo outra totalmente diferente. E o Senhor mostrou, não faça isso, faça isso. Porque o coração mandou errado. Nós não devemos confiar no nosso coração. Quando nós analisarmos o nosso coração, olha, eu concordo que tal assunto é assim, assim, assim. Eu concordo que nós devemos fazer, tipo, vamos colocar aí, eu tenho que... Existem casos, tá? Existem casos, por isso que eu vou falar isso. Tem pessoas que falam assim, eu tenho que me converter de novo, aceitar Jesus de novo e se chegar de novo. É bíblico? Não, você já se converteu, você já está diante do Pai. Eu tenho que me batizar porque aquele batismo é bíblico? Não. Mas tem muitas pessoas que erraram. Mas há como consertar. Há como se achegar ao Senhor de novo. Mas Jefté, ele foi longe demais. Além dele ter errado uma vez, fazendo um voto de tolo, o voto que ele fez foi sobre um ser humano, que era alguém da sua casa ou alguma coisa, o que importasse é que saísse da porta. Segundo. Terceiro, ele levou adiante esse voto de tolo. Ele poderia ter falado, não, eu vou sacrificar um animal ao Senhor, eu vou sacrificar a minha boiada toda, minha fazenda toda para o Senhor. Se ele me... Tudo bem, o Senhor aceitaria, mas a sua própria filha, ou alguém da sua família. Então, se a sua esposa, se o seu sogro, se a sua sogra saísse da sua casa, assim como a filha, seria morto também? E se saísse todo mundo de uma vez? Seria morto todo mundo, amor? Exatamente. Veja bem, meus irmãos, nós precisamos examinar o nosso coração. Quando você ouve a palavra do Senhor e você quer se achegar ao Senhor, examine as Escrituras. Vê o que a Bíblia diz. Se você já entrou em uma igreja, se você já está recebendo a palavra, examina se a palavra é real na Bíblia ou se estão fazendo invenção ou só estão querendo o seu dinheiro, só estão querendo a sua oferta, talvez as suas migalhas. Nós temos que analisar, observar as Escrituras. Se nós não observamos quando nós aceitamos Jesus, ao término de você aceitar Jesus, começa a examinar. Eu já conheço Jesus e eu já me batizei. Começa a analisar a igreja que você está, se ela está em acordo com a palavra de Deus verdadeira, porque tem gente que manipula com um versículo aqui, outro versículo ali,
manipula para você dar dinheiro para a igreja, manipula para você fazer certos votos, para você fazer isso, fazer aquilo. Eu provo na Bíblia que o voto é eu que faço. Se eu faço o voto, é eu que tenho que cumprir o voto. Eu não posso obrigar ninguém mais a cumprir o voto que eu determinei. E existem pessoas dentro das igrejas hoje fazendo as pessoas cumprirem os votos que ele determinou. E fazendo as pessoas dizerem amém para isso. Que assim seja. Eu vejo pessoas que começam a conhecer o Evangelho. E porque eles examinam bastante as Escrituras, eles entram dentro da igreja, eles veem o erro dentro da igreja, eles não voltam mais. E começam a ficar irreconciliáveis. Começam a não aceitar mais, não querer mais o cristianismo. Ele foi escandalizado pela palavra. Meu irmão, minha irmã, você que está conhecendo a palavra, você que precisa conhecer a Cristo, eu te digo uma coisa. O Senhor é contigo quando você é com Ele. Se aproxime, se chegue mais ao Senhor. Se coloque mais diante do Senhor. Examine mesmo, coma do bolo, coma das Escrituras. Saiba tudo o que você precisa dentro da Bíblia. Hoje está tão fácil, a internet te ajuda tanto. Quando você tem uma dúvida, você vai, procura na Bíblia. Que a internet diz lá na Bíblia sobre tal assunto, ela vai e desenrola para você sem rolo. Ela desenrola, a internet desenrola. Então, cuidado com as seitas. Cuidado. Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero colocar a oportunidade diante de você que está querendo conhecer a Cristo hoje. Eu quero que você, eu vou fazer uma oração, eu gostaria que você hoje erguesse a sua mão e aceitasse a Jesus como o único e suficiente Salvador. Busque uma igreja próxima da sua casa depois. Comece a congregar. Mas examine se ela está nos parâmetros bíblicos ou não. Pai querido, aqui eu estou, Senhor Jesus, com muitas pessoas me ouvindo. Pai querido, são pessoas, ó Pai, que estão se reconciliando, ó Pai, contigo. Pai querido, eu quero ver o testemunho do Senhor aqui na rádio, aqui na live, aqui nos vídeos, nos comentários debaixo da live. Pai querido, olha as pessoas que estão se reconciliando hoje, ó Pai. Visita elas, ó Pai. Mostra a verdade para elas, ó Pai. Pai querido, que elas possam aprender diante das Escrituras, ó Pai. Definir o certo e o errado. E começar pelo certo, que é a Tua palavra. O Teu Evangelho. Pai querido, visita também, Senhor Jesus, aqueles que estão aceitando a Ti. Aqueles que hoje estão falando, Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Se você estiver aí, você pode repetir comigo. Eu te aceito, Jesus, como o único e suficiente Salvador da minha vida. Em nome de Jesus, o seu nome vai estar sendo escrito hoje no livro da Bíblia. Procure uma igreja mais próxima de você. Em nome de Jesus. Amém. Procure uma igreja mais próxima de você. Mas examine, observe qual é a situação da igreja e como está. A minha palavra hoje é curtinha, mas o que eu quero deixar para você é não deixe o teu coração te enganar. Talvez as pessoas, por amizade, por tempo de igreja, eles vão te enganar. Eles vão te trazer falsas doutrinas. Comece a observar. E se você vê que está fora da palavra, em nome de Jesus, sai dela. Busque outra igreja. Em nome de Jesus, sai dela. Porque você pode estar enganando o seu coração e trazendo frutos maus para dentro de você. Se você hoje está dentro de uma igreja e pessoas te manipulam, fale tal palavra para levantar dinheiro, faça isso, faça aquilo dentro da igreja para levantar dinheiro, para levantar ofertantes, para trazer pessoas financeiramente bem para dentro da igreja. Se pessoas estão manipulando a palavra por interesses, assim como foi Jefté com o povo de Israel, meu irmão, quando
nós chegarmos no céu, nós podemos tudo aqui. Todas as coisas me são lícitas, porém nem todas me convêm. Não me convém entrar em distensões dentro da igreja. Não me convém entrar em heresias só para trazer dinheiro, em votos de tolos só para trazer dinheiro para dentro da igreja. Não me convém fazer um voto que pode matar alguém lá para frente. Assim como fez Jefté. Que nós possamos colocar o nosso coração no altar. Que nós possamos colocar o nosso coração na Bíblia. Para que nós possamos nos achegar. Vencermos o bom combate, assim como ele venceu. Ele venceu os amonitas. Só que ele não venceu a sua própria casa. Por falha do seu próprio coração, que foi enganoso. Se nós temos o nosso coração enganoso, vamos vigiar, vamos colocar no altar. Vamos examinar as Escrituras. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus por esta palavra, né? Que possamos ter o nosso coração mediante ao coração do Senhor Jesus. Sabemos que realmente o nosso coração é enganoso, né? E a pergunta que recebemos aqui é o que podemos entender, né? O que podemos aprender com a história, né, de Jefté? O que podemos aprender, pastor Nori, com esta história? Não dar ouvidos muitas vezes ao nosso coração. Por mais que nós estudemos, por mais que nós somos sábios, a própria palavra fala, cuidado com a sabedoria humana. Por mais que nós somos sábios, nós não devemos ouvir o nosso coração, nós devemos ouvir as Escrituras. Então, final. E realmente ter bastante cuidado com os nossos votos, né, pastor Nori? Principalmente com as nossas promessas. A palavra né? fala pra gente ser tardio até em fazer votos. Não, Deus não se agrada muito de votos, não. Ele se agrada que você cumpra aquilo que ele já deixou para você. Exatamente. E devemos colocar, né? O que não devemos fazer, na verdade, é colocar o nosso desejo acima Sim. do que Deus tem para nós, né? Então, acima da vontade de Deus. Que às vezes é o nosso desejo, mas não é a vontade do nosso Senhor, né? Então, temos que tomar muito cuidado. E essa história, meu Deus, para quem não conhece, para você que não conhece a história de Jefté, vá lá, entra lá, pesquise, vá na Bíblia, né? Tem os textos todos dele, né? Ele foi uma pessoa... Vamos falar que ele foi rejeitado pela família, pastor? Foi rejeitado pela família. Eu acredito que esse endurecimento no coração dele foi justamente por causa disso. Porque ele foi rejeitado. Por quê? O pai dele tinha a esposa, né, dentro de casa, e ele tinha uma que era concubina, que era uma prostituta. Juízes, ele é cheio dessas coisas. Se você observar o tempo dos juízes, você vai ver muitas pessoas, o Israel se afastando muitas vezes de Deus. E o pai, o Gileade, ele fez isso, né? Ele teve uma concubina. E da concubina nasceu Jefté. E por ele ser filho da concubina, ele foi expulso pela família. Foi expulso pelos filhos de Jefté. Exatamente. De Gileade. Olha, vamos ficando por aqui, né, em nossa live. Estaremos continuando, tá? As nossas perguntas lá na malahim.com.br, tá? Lembrando que toda quinta-feira, às 15 horas, teremos o Mais de Cristo Menos de Mim ao vivo, tá? Deus abençoe você aí da live, em nome do Senhor Jesus, né? E participe conosco, maisdecristo.menosdemim@gmail.com. Deus abençoe a sua vida. Lembrando que continuaremos aqui ao vivo pela Rádio Malahim, em nome de Jesus.